Nós falamos na aula passada até o 16, e nós vimos na aula passada que Paulo estava explicando para os irmãos ali em Roma a forma como ele fazia o seu julgamento. E ele estava nivelando todos por igual, né? Judeus, gregos, os gentios, e nós vimos ali que ele coloca o homem, né, como indesculpáveis. Os homens eram indesculpáveis. Então, ele estava nivelando ali todo mundo por igual. Ele não julgava conforme o homem, mas ele julgava conforme a sua justiça, né? E nós falamos ali que um dos temas que mais se fala na carta aos Romanos é sobre justiça, sobre ser justo, sobre justificação, mostrando como Deus ele é imparcial em relação ao julgamento, né? E hoje nós iremos estar dando aí continuidade ao capítulo 2, a partir do versículo 17, e ele vai olhar aí, ele vai colocar a situação dos judeus, né? Então, a partir do versículo 17, nós vamos ver que os judeus, eles, por serem judeus, se julgavam como alguém que tinha alguns privilégios. E quais eram os privilégios dos judeus? Por ser povo de Deus. Durante muito tempo, irmãos, eu ouvi que os judeus, eles já eram salvos. Os judeus, eles já tinham a salvação por certo. E quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente começa a ter o entendimento da palavra de Deus, nós começamos a perceber que a coisa não é necessariamente assim. Não é por simplesmente ser um judeu que a salvação já está certa. E tudo já está encaminhado. E tudo já está acertado. Quando nós olhamos para a palavra, ela nos dá um outro entendimento e nos leva a entender de uma maneira diferente, né? E os judeus, eles até hoje têm essa forma de pensar, que por eles ser o povo judeu, ser o povo escolhido, eles têm alguns privilégios em relação a Deus, em relação às promessas, em relação a tudo mais, né? Mas nós podemos verificar que a justiça de Deus, ela muda todo do judeu, né? E no versículo 17, ele diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus. Ou seja, aqui eles estavam reivindicando os seus privilégios como judeus. Por quê? Porque eram judeus, descendentes de judeus, tinham uma família judaica, né? Vinham da raiz judaica, e ali eles se sobressaíam, ou diziam que se sobressaíam sobre os outros, sobre os gentios, sobre os gregos e muitos outros. Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma, aos judeus também. Elas mudam o seu contexto. Versículo 18: que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Veja que Paulo está falando dos privilégios que eles defendem, que eles dizem ter. Versículo 19: que estais persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Veja, irmãos, que o Paulo está usando
aqui na palavra aos Romanos, um texto lá do ensino de Jesus, do Sermão do Monte. Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Paulo está fazendo um pequeno resumo dos ensinos de Jesus, trazendo para os dias que ele estava vivendo, aplicando isso aos irmãos em Roma, através dessa carta que ele estava escrevendo, dizendo que os judeus, por se mostrarem tão conhecedores da lei, por se mostrarem o povo escolhido, e por se mostrarem alguém que tinha privilégios, e, olha, vocês que se julgam guias de cegos, luz dos que se encontram em trevas. E quando a gente olha para o Sermão do Monte, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Que nós precisamos mostrar às pessoas a verdade de Deus. Luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes e mestre de crianças. Ou seja, todo um pacote que os judeus se julgavam ter, agora Paulo estava mostrando para aqueles cristãos judeus que viviam em Roma, que eles estavam se achando os tais, e que realmente eles eram. Vocês se julgam isso. Vocês julgam que são os sabedores, que são mais sábios do que os próprios filósofos, os próprios judeus. Vocês que são guias de cegos. Então, vocês realmente se julgam ter privilégios, se julgam saber muito mais. Porém, ele entra em contraste, né? Ele vai mostrar esse contraste dos grandes privilégios que os judeus diziam ter, porque a partir do versículo 21, ele começa a mostrar, irmãos, que os privilégios que eles tinham não coincidiam com as responsabilidades. Porque nós, no momento que nós temos os nossos que nós temos que nós temos privilégios, nós também temos as responsabilidades em relação a esses privilégios, ou seja, nós temos deveres também, né? Temos que corresponder com aquilo que nós recebemos. E a partir do versículo 21, ele mostra que isso não estava encaixando, não estava dando certo. Ele diz: dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Ou seja, vocês que estão nesse patamar, quando passa para os privilégios, vocês não correspondem aos privilégios. Mais uma vez, Paulo começa a mostrar os ensinos de Jesus acerca do Sermão do Monte, de como nós devemos nos comportar, fala da conduta do cristão em relação ao privilégio de ser um cristão, de conhecer a Deus. E se nós conhecemos a Deus, conhecemos a palavra do Senhor, irmãos, esse privilégio, ele se transforma numa responsabilidade muito maior. Ele se transforma em algo muito mais devedor para nós. Então, os judeus que se julgavam, aquelas pessoas que se julgavam, como nós falamos na aula anterior, que eram os politicamente corretos, aquele que a gente fala, eu não fumo, eu não bebo, né? Eu nunca defraudei ninguém, então eu sou um quase crente, então eu tenho algum privilégio por conta disso. E Paulo vai dizer que não, porque ele vai falar sobre adultério, ele vai falar sobre roubo, e ele vai falar sobre a transgressão da lei, sobre
sobre furto, sobre adultério e sobre as dificuldades que ele fala. Quando lá no Sermão do Monte, ele deixa claro, irmãos, que os judeus achavam que o adultério ele só se consumava quando havia o relacionamento entre o homem e uma mulher fora do casamento. E Jesus ele deixa claro ali no Sermão do Monte que o adultério, na verdade, é algo do coração do homem. É tanto que Jesus disse que se o homem olhar para a mulher com um olhar impuro, já pecou com ela, já cometeu adultério. Então, é algo muito além. Quando ele fala aqui do homicídio, né, aquele que mata, ele também fala que o homem, a pessoa, ela não precisaria matar, usar o termo físico, né, matar a pessoa, matar o corpo, mas ele diz que aquele que odiar o seu irmão, esse já cometeu um homicídio, né? Isso aí é considerado um pecado, um homicídio. E Paulo está pontuando exatamente essas coisas. Paulo está mostrando esse outro lado que eles não avaliavam. Achavam que, por ter o sobrenome judeu, por ser o povo de Deus, eles já se achavam que estavam de bom tamanho, já se achavam que a coisa estava caminhando bem. Irmãos, e isso, quando nós lemos essa carta aos Romanos, nós também refletimos isso em nossas vidas, porque é aquela mesma situação que nós colocamos, o fato de estarmos numa igreja, o fato de frequentarmos os cultos, de fazer parte do hall de membro, de estar ali na igreja, de estar fazer parte de um ministério, de todas essas coisas. A palavra do Senhor nos diz que isso não garante nada. O que garante é uma vida piedosa diante de Deus, cumprindo a sua palavra, estando diante de Deus. Nós não podemos usar, não é, essa capa, essa camuflagem de cristão para querer barganhar com os outros ou barganhar com Deus. Usar de negociação. E os judeus aqui, eles estavam querendo fazer esse tipo de negociação pelo fato de se mostrarem que eram mestres, que eram os sábios, que estavam muito além. Lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus ele mostra como como ele tratava os mestres, como ele tratava aqueles que queriam estar acima dos outros. E ele começa o capítulo 23 de Mateus, no versículo 1, dizendo que Jesus, falando às multidões e aos discípulos, ensinando a multidão e aos discípulos, ele começa dizendo: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. E o que era a cadeira de Moisés? A cadeira de Moisés, irmãos, ficava na sinagoga e era um lugar de destaque, e era aquelas cadeiras que ficam, né? Muitas igrejas usam aquelas igrejas lá no altar, ou melhor, aquelas cadeiras no altar, ficam ali sentam os pastores que vão pregar, os presbíteros, os diáconos, né? Geralmente a liderança da igreja senta naquelas cadeiras que ficam ali em destaque, atrás do púlpito, lá no altar. A cadeira de Moisés, que Jesus se refere ali em Mateus capítulo 23, é semelhante a isso. Na sinagoga tinha esse lugar de destaque, onde os escribas e fariseus, havia ali uma briga, né? Uma verdadeira disputa para quem sentava naquela cadeira. Porque aquela cadeira ali, ela representava muita coisa. Era o mestre, era o grande sabedor, era alguém que estava ali, que estava acima dos outros. Mas quando nós começamos a ler o capítulo 23, o restante do capítulo 23 de Mateus, irmãos, nós começamos a perceber
o tratamento que Jesus dá a essas pessoas que tinham apenas uma aparência, que tinham apenas ali uma falsa ideia de religiosidade. E a palavra que nós mais encontramos ali em Mateus capítulo 23 é a palavra hipócrita. Jesus, ele trata essas pessoas, escribas e fariseus, como hipócritas, que eles não levam a sério a vida cristã, que eles não levam a sério a palavra de Deus, que eles não levam a sério a vida cristã, propriamente dito. Paulo está aqui fazendo essa referência que não vale a pena apenas só ter o nome, só ter o crachá, só andar com a Bíblia, só vestir aquela roupa, né, que muitos dizem de cristão e ir para a igreja. Ele diz, não, tu que se julga judeu, que tem sobrenome judeu, tu que dizes que não rouba, tu estás roubando, tu que era para dar o exemplo, não está dando exemplo. Então, isso é uma... Quando nós começamos a fazer essa comparação da carta que Paulo escreve aos romanos, escreve aos judeus, para nossas vidas hoje, irmãos, nós podemos ver uma relação muito próxima da vida cristã, de muitos que estão vivendo uma vida cristã que está longe de ter uma vida piedosa diante de Deus, de ter uma vida que corresponda com a palavra de Deus. E mais, os judeus, como nós sabemos até hoje, os judeus, eles são negociantes, né? Eles têm muitos negócios, eles trabalham com muitas coisas e eles gostam muito de negociar, né? De trabalhar com finanças, com vendas. E o povo daquela época, né? Os gentios, eles não se deixavam levar porque eles eram pessoas que eram tementes a Deus. Eles não se deixavam levar porque eram pessoas que conheciam a lei. Pelo contrário, eles tinham mais cuidados em fazer negócios com os judeus, porque eles tinham em mente que os judeus eles eram muito espertos, eram os espertalhões, e eles queriam tirar vantagem em tudo, né? Então, não era aquele negócio de dizer assim, não, nós estamos fazendo negócio com um judeu, um homem de Deus, um homem que conhece a lei. Não, pelo contrário, né? Eles se afastavam. Eles tinham mais cuidado, eles tinham um cuidado redobrado. E eu imagino hoje, irmãos, olhando para nossas vidas também, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo, de uns tempos para cá, onde as pessoas não querem fazer negócio com os evangélicos, não querem fazer negócio com os crentes. E por conta da atitude de alguns, muitos irmãos pagam o preço, sofrem por isso, por conta de uma vida que não condiz com a palavra de Deus, por quanto que só levar o nome de cristão já é o bastante. E quando nós olhamos para a palavra nos mostra que não. Paulo já advertia a igreja em Roma que eles teriam que dar prova que eram verdadeiramente cristãos, que viviam uma vida diante de Deus e que não necessariamente apenas uma afirmativa, né? um comparecimento a um culto, ou dizer simplesmente que era um cristão. Isso não os tornava cristãos. E aí, no versículo 24, né, do capítulo 2 de Romanos, a afirmação de Paulo dizendo, vamos ver o 23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, tu que te glorias que é um cristão, te glorias que é um judeu. E o versículo 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E ainda hoje acontece, ainda hoje a mesma coisa. Por isso, irmãos, a ênfase, por isso a advertência do apóstolo Paulo aos cristãos lá em Roma, como nós falamos, que os cristãos ali, eles precisavam dar bom testemunho, eles precisavam andar de acordo com a palavra de Deus, eles precisavam ter uma conduta firme de cristão, porque eles estavam diante de ímpios, eles estavam diante de pessoas
que estavam vigiando suas vidas 24 horas. Então, toda negociação, toda conversa, tudo que existia, precisava ser pautado na palavra de Deus. E muitos não estavam levando isso a sério, porque as pessoas estavam mais preocupadas em tirar vantagem. Veja que, como nós falamos aqui na aula passada, não acumular tesouro na terra, mas tesouro no céu, né? onde nós iremos desfrutar. E a palavra está sempre falando isso. E é exatamente essa corrida, né? esse esforço de querer tirar vantagem em tudo, de olhar apenas para as vantagens aqui deste mundo, que nós envergonhamos o nome de Deus, e que os judeus estavam envergonhando e ainda envergonham, e que muitos ali, na igreja de Roma, precisavam dessa palavra, precisavam dar um bom testemunho, porque estavam diante de um lugar, uma cidade totalmente corrompida, as pessoas que não tinham compromisso com nada nem com ninguém. Então, a igreja precisava ser relevante ali, naquela cidade. E hoje a igreja precisa ser relevante aqui, em Fortaleza, no São Cristóvão, ou seja, onde for, a igreja do Senhor ainda precisa, essa palavra ainda é para hoje. Nós precisamos ser relevante e fazer a diferença aonde estamos, o que estamos fazendo. Se não fazemos isso, irmãos, a palavra do Senhor, ele diz, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Portanto, havia aí essa advertência em relação aos judeus que se julgavam acima de tudo e de todos, simplesmente porque eles se julgavam o povo de Deus. E nós, como povo de Deus, não podemos olhar somente esses privilégios. Nós vamos morar no céu. O Senhor vem resgatar a sua igreja. Nós estamos debaixo das bênçãos de Deus. Deus, ele cuida de nós. Sim, irmãos. Mas tem as responsabilidades relevantes ou inerentes à vida cristã. E nós precisamos observar tudo isso, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Até aí tudo tranquilo? Tudo bem? Amém, né? Bem. Podemos prosseguir? Podemos. Bom, então, a partir do versículo 25, Paulo ele vai falar a respeito do verdadeiro israelita. Veja que no começo do capítulo 2, ele está falando que para os gentios, não é? Ele está falando da conduta, né? De como viver essa vida, de como andar na presença de Deus, até o versículo 16, que nós vimos aí na aula passada. A partir do versículo 17 até o 24, ele vai falar dessa vida dos judeus, de como eles precisavam andar na linha, apesar de serem judeus. Agora, a partir do versículo 25, ele vai fazer uma junção, né? Ele vai juntar tudo, tanto gentios como judeus, e colocar tudo no mesmo barco, porque aqui, mais uma vez, ele vai tirar os judeus do caminho, porque, mais uma vez, vai aparecer a figura dos judeus. Lembra que lá no capítulo 1, Paulo faz essa ênfase, né? Primeiro do judeu e depois do grego, porque os judeus se julgavam não, eles conhecem toda a lei, são instruídos na lei, né? Então, primeiro vem para o judeu, porque primeiro vem para quem tem mais conhecimento, para quem mais conhece a palavra. Veja que a palavra diz, para quem muito é dado, muito também é cobrado, não é? Então, ele começa a falar sobre a circuncisão. Versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou
incircuncisão. Para isso, irmãos, a gente precisa ver um pouco sobre circuncisão. O que é isso? Para que serve e quem criou, né? Então, a gente pode ir lá para o capítulo 17 de Gênesis. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis, capítulo 17, e vamos ver o que a palavra fala sobre a circuncisão. E nós vamos ver que a circuncisão ela foi instituída por Deus a partir do versículo 9, né? Mas a gente pode acompanhar aí a partir no versículo 1, onde Deus ele faz uma aliança com Abraão. E essa aliança diz respeito à terra prometida. Ele disse: darei essa terra, né, essa herança, né, todo-poderoso, farei de ti uma grande nação e te farei fecundo. Versículo 7 do capítulo 17, ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no discurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. A partir do versículo 9, ele institui aí a circuncisão. E que a circuncisão, irmãos, nada mais é do que aquela operação que é feita, né? É cortado o prepúcio, né? Aquela pelezinha da genitália do masculina, né? Que hoje a gente conhece como a operação de fimose. Então, essa era a marca. Então, quando Deus estabelece uma aliança, precisava haver um selo, precisava haver uma marca. É igual você vai no cartório. Você vai no cartório, você faz um documento. Esse documento ele precisa ter uma validade. Então, ele precisa ter uma autenticação. Né? Então, o tabelião, a pessoa responsável lá, ele bota um carimbo, ele coloca um selo, dá assinatura e aquele documento ele passa a ter validade em todo lugar. Então, essa aliança que Deus faz com Abraão em relação à terra prometida, em relação a Canaã de Deus, a Nova Jerusalém, a cidade que eles que eles iriam herdar, né? Abraão, Isaac e Jacó, essa aliança, o selo seria a circuncisão. O povo de Deus, todos teriam que ser circuncidados. Era uma marca que só o povo de Deus teria. Nenhum outro povo pagão teria essa marca, porque essa marca ela é estabelecida por Deus aqui. Né? É tanto que ali na história de Davi e Golias, não sei se você já ouviu essa história, não é? Mas ali, quando chega naquela Davi e Golias, quando ele vai enfrentar o gigante, ele chega diante do exército de Saul e, de repente, Golias aparece, desafiando o exército. E Davi se levanta e diz: quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Ou seja, irmãos, o povo de Deus que tinha essa marca, não é? Era um povo que tinha a certeza, a convicção que era um povo guardado por Deus, que tinha essa proteção de Deus. E isso, irmãos, é uma tradição que até hoje ela permanece, né? A circuncisão, todo judeu, ele ainda é circuncidado. Então, o judeu, ao 8º dia, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, né? Foi apresentado. Então, todo judeu ainda cumpre esse propósito da circuncisão. Porém, irmãos, quando Jesus, a crucificação, e ele fala na cruz que está consumado, há ali o derramamento do sangue, tudo que houve de aliança
ela foi quebrada, né? Porque Jesus na cruz ali, ele faz uma nova aliança. Amém? Ele faz uma nova aliança e que nós vimos no domingo passado, que nós celebramos aqui a ceia do Senhor. E naquele momento, irmãos, em que Jesus ele toma o cálice e ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então é feita uma nova aliança. E essa nova aliança, ela também tem um selo, ela também tem um carimbo, ela precisa ter também uma autenticação. E agora, esse selo não é mais na carne. Esse selo, ele passa a ser no nosso coração, na nossa vida. E esse selo é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, como diz lá em Efésios, e ele diz que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Amém? Então, a circuncisão, ela teve a sua validade. Porque aquela aliança, irmãos, ela foi criada, ela foi feita para uma terra material, a terra de Canaã. O povo judeu alcançou essa promessa, alcançou essa graça de Deus, eles habitam essa terra até hoje, a terra de Canaã, está lá, né? Terra de Israel. Porém, eles continuaram com o ritual da circuncisão. Mas hoje, irmãos, a circuncisão ela serve apenas como um sinal, né, que é do povo judeu. Com a nova aliança, essa circuncisão desaparece, né, essa circuncisão da carne, e o que passa a valer na nossa vida é a circuncisão do coração, feita através do sangue de Cristo, na cruz do Calvário, onde o selo agora não é mais um corte, mas o Espírito Santo. Não é mais uma cirurgia, né, externa, mas uma cirurgia interna feita nas nossas vidas, um transplante, uma transformação da nossa vida, transplante do coração. Né? Então, só uma explicação para a gente entender sobre a circuncisão. Então, vamos voltar para o nosso texto aqui, Romanos capítulo 2, vamos para o versículo 25. Paulo diz: porque a circuncisão tem valor, se praticardes a lei. Ora, irmãos, logo, essa circuncisão não tinha garantia nenhuma. Porque, como eu falei, a garantia da circuncisão era para que o povo habitasse a terra. Só quem podia entrar ali eram as pessoas que tinham essa marca. Porém, ele diz que mesmo com essa marca, se não praticar a lei, se não houver uma vida de conduta diante de Deus, né? Diz, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão, ela já se tornou uma incircuncisão, ou seja, ela não vale nada. Da mesma forma, nós aqui, como povo de Deus, se nós falamos que somos nova criatura, que aceitamos a Cristo, e que agora nós temos o selo do Espírito Santo sobre nossas vidas, mas no nosso dia a dia nós entristecemos o Espírito, nós apagamos o Espírito, então isso não condiz com a nossa conduta cristã. Essa circuncisão ou essa conversão, ela não tem validade alguma, como a circuncisão também perdeu o seu valor, perdeu a sua garantia. É apenas um sinal, é apenas um símbolo, é apenas um corte, é apenas uma marca exterior, que não tem valor nenhum. A palavra diz isso. E Paulo está falando para aqueles irmãos, para aqueles judeus, que mesmo com aquela cirurgia, né, com aquela marca que eles têm, eles tinham que apresentar algo a mais. Eles tinham que ser mais ativos. Amém, irmãos? Olha o que a palavra diz em Deuteronômio, capítulo 10, 16. Deuteronômio 10, 16.
Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidai o vosso coração. Veja que agora, que já aqui em Deuteronômio, o Senhor está falando para o povo judeu que essa circuncisão, ela precisava partir do coração. Deixar esses rituais, deixar isso de lado. E haver uma transformação regeneradora, transformadora, circuncidai o vosso coração, que haja uma mudança verdadeira, uma transformação, algo que mudasse. Em Jeremias, no capítulo 9, a palavra também fala, Jeremias, capítulo 9, versículo 26. Olha o que a palavra diz. Ao Egito, a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Veja que todo Israel, eles eram circuncidados. Mas havia já a advertência que precisava ter uma transformação no coração. E isso já era a palavra apontando, irmãos, para o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo, onde precisava haver uma transformação, precisava haver um sacrifício completo, a nova aliança em Cristo Jesus, a circuncisão verdadeira que era feita através do Espírito Santo em nossas vidas. E isso é o que a palavra nos mostra. Amém? Agora vamos para o Novo Testamento, olhar um pouco sobre também a circuncisão em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. Olha o que a palavra diz. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenâncias de Deus. Quem está escrevendo isso aqui é o apóstolo Paulo, um judeu convicto, ele que é da família de judeu, que cumpriu todas as ordens como judeu, que fez a sua circuncisão, que cumpria toda a lei, que era um fariseu, mas quando ele recebe a graça de Deus em sua vida, quando ele recebe o dom do Espírito Santo, e há uma transformação, uma restauração, uma mudança de vida, na verdade, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração e há uma cirurgia bem feita, ele começa a explicar sobre a circuncisão verdadeira, que é a transformação, onde ele diz que a circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é uma vida diante de Deus. Isso é o que vale, e não simplesmente um ritual, não simplesmente uma marca, um rito. Isso é o que faz valer. Gálatas, capítulo 6, também ele fala sobre ou melhor, Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Ele diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mais uma vez, o apóstolo Paulo mostrando que tanto a incircuncisão como a circuncisão, isso não levaria a nada. Perdeu a sua essência. O que vale agora é um novo modelo de vida, uma vida transformada, uma vida restaurada diante de Deus. Isso sim era o que ia fazer
a grande diferença. Filipenses, capítulo 3. Vamos aqui dar continuidade. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. A palavra diz assim: porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. A declaração que Paulo está fazendo aos filipenses é a mesma que ele está fazendo lá aos romanos. Veja que ele faz apenas uma mudança de colocação, né? Para os romanos, ele está escrevendo de uma maneira, e aos filipenses, ele está escrevendo de uma outra forma. E ele coloca aqui dizendo que ele não confia na carne. E o restante do capítulo 3, ele vai dizendo, né? Ele se coloca como um judeu verdadeiro. Se ele fosse confiar na carne, se ele fosse confiar como verdadeiramente judeu, ele vai dizer de onde ele veio, vai falar da sua árvore genealógica, da sua essência, da sua descendência, onde ele nasceu, da sua nacionalidade. Mas ele diz: eu não confio na carne. E isso, para mim, não vale absolutamente nada. O que vale verdadeiramente é a vida que eu levo hoje, uma vida de obediência, uma vida de obediência à palavra, de ordenança, de olhar para Cristo e não olhar para as coisas que estão ali ao meu redor. Em Colossenses, capítulo 2, ainda aí no capítulo 2 de Colossenses, vizinho aí, Colossenses, capítulo 2, versículo 11. A palavra diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha que maravilha. Aqui ele explica de uma forma bem clara, bem direta. E ele diz que nós conhecemos agora a Cristo, nós que estamos fazendo parte da nova aliança e que o nosso selo agora é o Espírito Santo de Deus, ele diz que nós não fomos circuncidados por mãos humanas, mas nós fomos circuncidados por Cristo. Ele quem fez a circuncisão em nossas vidas. Então, mostrando, criando essa nova vida, essa nova transformação e restauração da circuncisão, do que é a circuncisão. Ainda em Colossenses, capítulo 3, vamos lá para o versículo 11, e a palavra diz: onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, tudo mais perde a sua essência, perde o seu valor. Onde não pode haver circuncisão ou incircuncisão. Não. Paulo está falando aqui no capítulo 2, a partir do versículo 25. Quem são os verdadeiros israelitas? Quem é verdadeiramente o povo de Deus? Quem são esse povo? Quem é esse povo? Lá em 1 Pedro, ele vai dizer que nós somos sacerdote real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esse povo. Somos os verdadeiros israelitas, não os que foram feitos a circuncisão, não aqueles que foram verdadeiramente separados pelo homem, mas os que foram separados por Deus. Agora vamos para o versículo 26 do nosso texto de Romanos, capítulo 2. Olha só. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Se alguém que não é alguém que não é circuncidado observa a lei, então ele passa, essa circuncisão passava a lei.
mesmo que não tenha feito a cirurgia, mesmo que não haja o corte, mesmo que não haja a marca. É isso que ele está falando. Versículo 27. E se aquele que é incircunciso, por natureza, ele cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Mostrando, irmãos, que nós, os gentios, que fomos alcançados pela graça de Deus, nós iremos julgar os judeus. Então, eles não estão na condição de serem o povo escolhido, onde muitos falam, muitos costumam dizer que os judeus, eles já são separados, já são o povo de Deus. Não, irmãos. Quando nós olhamos, existem os judeus ortodoxos e os judeus messiânicos. Ou seja, os judeus ortodoxos, eles não creem em Cristo, eles não creem no Messias. Eles dizem que o Messias ainda não veio. E eles ainda estão seguindo as leis de Moisés. Eles ainda procuram ainda os livros que contêm a lei, o Pentateuco. E eles não querem conversa com o Novo Testamento. Por outro lado, nós temos os judeus messiânicos, aqueles que creem em Jesus, aqueles que aceitaram a nova aliança, aqueles que já aceitaram a Cristo. Então, há essa separação, e a palavra do Senhor, ela sempre mostra essa separação, onde não existe esse negócio de que quando Cristo vier, vai nivelar todo mundo, né? Vai todo mundo, Jesus vai passar a mão na cabeça. A palavra não fala isso. A palavra diz que aqueles, nós que fomos alcançados e cumprimos a lei, nós iremos julgar aqueles que se dizem os observadores da lei, né? Aqueles que pensam que sabem mais do que os outros. Vamos para o versículo 28, e a palavra diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Não é? Então, o judeu não é aquele, irmãos, que tem uma experiência exterior. O versículo 27 está falando. Se você tem uma experiência exterior, se você passou apenas pela cirurgia, se você é apenas um observador somente da lei e da carne, isso não vale a pena. A palavra está sendo clara, está sendo objetiva, e essa carta aos Romanos era para esclarecer, era para mostrar para os irmãos que a vida cristã ia além da letra, ia além da observância, ia além dos costumes e das culturas. Jesus quebrou todos os costumes, todas as culturas, e veio trazer uma vida nova, e veio trazer uma transformação, e veio trazer uma restauração para nossas vidas. Veio trazer um novo momento, um novo trabalho em nossas vidas. Então, nós vemos aí quando ele termina aí, irmãos, ele termina aí o versículo 29, falando uma coisa interessante, que chama a minha atenção e chama a sua atenção, chama a atenção da igreja, chama a atenção dos irmãos, chama a atenção de todos. Ele conclui aí o versículo 29 do capítulo 2, dizendo o seguinte: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, a palavra está bem clara aí, dizendo que só apenas ter a marca, isso não queria dizer que eles eram reconhecidos por Deus. Isso não dava a eles o reconhecimento de Deus. Dava, sim, o reconhecimento pelo homem. Ele diz, cujo louvor não vem dos homens. Porque todos que eles mostrassem a marca,
Todas as pessoas que virem, iriam dizer, realmente é um judeu, realmente é uma pessoa, faz parte do povo de Deus, faz parte do povo escolhido. Mas, veja que ele está fazendo uma colocação, um jogo de palavras, porque a palavra judeu vem de Judá, que significa louvor. E ele diz que esse Judá e esse judeu e esse louvor, esses que acreditam apenas nos rituais, nos costumes e na cultura, eles não serão louvados por Deus, eles serão louvados por homens. Eles terão seus reconhecimentos aqui na terra, pela nação. Mas ele diz que verdadeiramente nós precisamos ser conhecidos por Deus. Nós precisamos sermos conhecidos de Deus e não somente dos homens. E nós olhamos aí hoje as pessoas que querem destaque, as pessoas que querem status, as pessoas que querem ser conhecidas, as pessoas que querem os aplausos, querem fazer os seus outdoors, querem estar em todos os lugares. Essas pessoas estão procurando a glória do homem, estão querendo ser reconhecidas pelo homem. O povo de Deus, o servo de Deus, ele precisa se humilhar, ele precisa descer, e ele precisa ter o louvor que vem de Deus. Ser louvado por Deus, irmãos. E eu lembro aqui de um texto que tem lá em Mateus, no capítulo 18, onde os discípulos estavam em uma discussão. Jesus havia se ausentado e os discípulos ficaram só. E toda vez que os discípulos ficavam só, irmãos, era complicado, porque aí eles entravam, sempre estavam conversando algo, sempre estavam discutindo alguma coisa. E nesse momento eles estavam só. E eles estavam discutindo, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1, quem era o maior no reino dos céus. E ali havia uma discussão pelo seguinte, né? Havia Pedro, Tiago, João, os discípulos estavam ali, havia aqueles que eram os mais achegados a Jesus, havia aqueles que ele levava para orar, havia aqueles que ele conversava, havia aqueles que ele andava mais junto, e eles estavam naquela discussão, querendo saber qual deles era o maior, era mais próximo de Jesus, estavam mais achegado a ele. E a conversa que eles estavam ali fazendo era que o mais próximo era o maior, né? Era o que mais se destacava. E de repente Jesus se aproxima. E aí o que eles falam, né? Aí Jesus diz: o que vocês estão conversando? E aí ele diz: não, a gente queria saber aqui quem era o maior entre nós, né? E aí Jesus diz que ele pega uma criança, coloca no colo, e ele diz: olha, aquele que não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Que lição, irmãos! Jesus estava mostrando ali que a questão em jogo não era quem era o maior ou quem era o maior, mas quem entrava. Quem entra no reino não é o maior, não é o menor, mas aquele que tem o coração voltado para Deus, aquele que não busca os seus próprios interesses, aqueles que não buscam o status pessoal, mas aquele que tem o coração transformado, mudado, restaurado, onde o Espírito Santo já fez a cirurgia e onde o sangue de Jesus já foi derramado. Então, ele mostra aqui no versículo 29, dizendo que a circuncisão do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não vem dos homens, mas vem de Deus. Amém? Então, irmãos, concluímos aí o capítulo 2, onde nós podemos tirar muitas verdades em relação ao conhecimento da palavra, e espero que todos tenham se beneficiado com esse estudo, com essa graça. Amém? E agora nós vamos